Bom, e agora temos um tema que é muito importante para mim. Eu acho que todos os temas aqui são muito importantes para mim de alguma forma, mas esse especificamente é sobre um assunto que faz parte da minha vida o tempo inteiro. O tema do vídeo de hoje é sobre música. Eu pensei em várias formas em como fazer esse vídeo, em como classificar, em como compartilhar o meu gosto musical, o que eu penso sobre música. E aí eu decidi que talvez a melhor forma de fazer isso seria falar sobre os melhores álbuns de todos os tempos. Bom, foi muito difícil fazer essa lista, na verdade. Eu acho que o que eu levei mais em consideração fazendo essa lista é, sei lá, fases da minha vida onde determinados álbuns estiveram presentes e marcaram muito, foram literalmente a trilha sonora de muitos momentos onde eu estava vivendo e onde eu estava sentindo a energia daquela música, porque eu acho que a música é realmente isso, para mim é muito sobre a energia. Então a música está presente na minha vida o tempo inteiro, assim, desde quando eu acordo, eu já boto alguma coisa para ouvir para tomar café da manhã ou para tomar banho, enfim. Música é uma coisa que sempre teve na minha vida desde pequeno, desde criança. Quando você é uma criança queer e você não tem tanta liberdade para se expressar, assim, sobre quem você realmente é, e você nem entende muito bem, você está só sendo quem você é, e às vezes seu comportamento não é tão admirado pelos adultos ou pelas pessoas ao seu redor. Eu nunca fui, tipo, punido por ser quem eu sou, assim, por ter um comportamento um pouco fora do padrão para o que seria o de um menino, mas eu também nunca fui celebrado por isso, então a partir do momento que eu comecei a perceber que, assim, quando eu queria fazer alguma coisa que não era muito algo voltado para os meninos, era mais uma brincadeira de menina, ou era uma música mais voltada para as meninas, eu meio que fazia isso escondido, assim, eu nunca deixei de fazer, mas eu também não ficava fazendo isso na frente de todas as pessoas, então eu criei meio que meu universo particular, assim, então música sempre teve muito presente nesse sentido, que é uma forma de expressar, de entender as coisas que eu sinto, ou de ouvir as coisas que eu sinto, poder cantar as coisas que eu sinto também, porque eu sempre gostei muito de cantar, nunca foi profissionalmente, mas esse sentimento de cantar sempre teve dentro de mim também. Então, desde criança, isso é muito presente até hoje. Então, esse é um assunto delicado, esse é um assunto importante. Eu pensei em organizar isso de alguma forma, né, para poder representar esses momentos da minha vida que foram muito marcados com essas trilhas sonoras e que estiveram presentes em muitos tempos. E meu gosto musical foi mudando muito com o tempo também. Eu fui conhecendo outros estilos, outras bandas, outros grupos e outros artistas. E assim, eu não sou nenhum profissional da música, eu sou muito mais um entusiasta, um admirador, um fã de música. Mas eu também acho que com o tempo, com essa minha curiosidade de sempre conhecer estilos novos e artistas novos, eu criei um certo gosto musical refinado e agora eu vou compartilhar aqui álbuns que marcaram muito a minha vida. A minha ideia era organizar em 10 álbuns, os 10 melhores álbuns de todos os tempos, mas eu não vou poder fazer esse vídeo sem citar alguns outros artistas ou alguns outros álbuns que também fazem parte de momentos da minha vida e que eu acho que definem música para mim até hoje ou em determinados momentos e onde marcaram mais de uma forma muito positiva, de um jeito que esteve muito, muito presente e de fato foram trilhas sonoras da minha vida. Eu decidi também fazer isso em ordem cronológica, para não é um ranking, mais comentários sobre os melhores álbuns para mim, na minha opinião. Essa é uma versão internacional, eu vou fazer aqui essa perspectiva sobre músicas internacionais. Eu já criei um roteiro para o vídeo da versão nacional desse vídeo, mas se eu fosse fazer sobre os dois ao mesmo tempo, a gente ia ficar uma hora aqui falando sobre isso, então eu vou dividir esse assunto nesses dois temas. E vou começar agora com a lista e é meio que aquele meme da mente explodindo assim, sabe? Quando você ouve alguma coisa, é meio que essa sensação que esses álbuns me trouxeram, que esses artistas me trazem. E vamos começar por Sade, The Best of Sade. Cara, lá em 1994, ano que eu nasci, e a gata já lança essa bomba, assim. Eu acho que álbuns de coletânea, assim, que é uma coleção das músicas dos artistas, talvez não seja a melhor forma de conhecer o trabalho de um artista completamente, porque eu acho que cada álbum pode ser construído de uma maneira por uma razão, né? O artista pode ter construído aquele álbum porque é uma mensagem que aquele álbum quer passar, então, para entender melhor a obra de um artista, eu acho que é interessante a gente ouvir os álbuns por si e para poder ter uma opinião um pouco mais profunda sobre a música, sobre aquele álbum, sobre a mensagem que aquele álbum quer passar também. Mas aqui, né, o ano que eu nasci, eu só fui começar a ouvir Xadé quando eu tinha uns 20 anos. Então, 20 anos depois desse álbum ser lançado foi quando eu comecei a ser introduzido pelo universo da Xada. E assim, desde sempre encantado, desde a primeira música que eu ouvi dela, que eu acho que foi Smooth Operator,
E esse álbum, que é o The Best of Shade, é um álbum de coletânea, mas eu acho que aqui eu consegui entender muito bem quem é a Shade, qual é a música que ela faz, sendo que não acompanhei os álbuns dela enquanto ela estava lançando, né? Porque esse álbum é de 94, que já é o The Best of Shade, então ela estava muito presente nos anos 80, nos anos 90. Eu acho que esse álbum capta essa energia, assim. Eu acho que, cara, não tem ninguém igual essa mulher. Eu acho que a voz é incrível e a energia que ela tem é incrível. Tem performances dela no YouTube que são hipnóticas, assim. Eu acho que ela tem essa energia muito sensual na voz dela e as letras dela são muito românticas. Tem uma melodia muito erótica também. Não sei muito explicar, assim, mas traz uma sensação de erotismo nas músicas dela. Eu acho que esse álbum centraliza muito bem a essência da Shade. Foi o ano que eu nasci, então nada melhor do que começar com esse álbum, que é um dos que eu mais ouço dela, assim, porque tem muitas das minhas músicas preferidas nele. Então, esse é o primeiro álbum de todos que eu preciso falar, lá de 1994, 30 anos atrás. E assim, um sonho ir no show dela, sabe? Se um dia ela fizer uma tour das melhores ou celebrando a carreira, eu com certeza vou. Eu sei que no Brasil a Lued Luna estava fazendo uma turnê cantando Shade, e assim, seria um sonho se essa turnê viesse para Europa, eu com certeza iria. Eu amo a Lued Luna também, é uma voz incrível e cantando Shade seria maravilhoso. Então, eu vou começar aqui com essa pedrada, que é o The Best of Shade. Bom, e aqui a gente dá um pulo temporal, né? Porque o último álbum foi do ano em que eu nasci, então tiveram alguns anos aí para eu entender um pouco de música, para eu entender um pouco de mim. E aí o próximo álbum é lá de 2005, que é dela, Madonna, Confessions in a Dance Floor. Cara, esse álbum... Assim, lá eu tinha 11 anos, 11 para 12, porque eu talvez comecei a ouvir um pouco depois dele ter sido lançado. Então, para mim esse álbum marca muito a minha vida no sentido de, sei lá, eu tava ali com 11 para 12 anos, tava começando a entender que de fato eu gostava de meninos mesmo. Esse álbum pra mim, depois que eu ouvi ele pela primeira vez, depois que eu vi alguns singles dele pela primeira vez, depois que eu vi os clipes e toda a energia desse álbum ali, comecei a entender que, cara, eu não só gosto de meninos, mas eu também gosto de música pop. Eu tava entendendo que ser gay era muito mais do que só gostar de meninos, que existia todo um universo LGBTQIA+. Não era um assunto tão comum ou tão popular igual é hoje em dia. Isso lá em 2005, 2006, mais ou menos. Esse é um álbum de 2005, né? Mas nesse álbum marca muito, tem essa pegada mais eletrônica. Tiveram alguns singles que marcaram muito, tipo Sorry, Hung Up and Jump. Mas eu acho que essa que trouxe essa sensação da mente expandindo assim foi Future Lovers. Eu meio que lembro a sensação que essa música me trazia nessa época, porque é uma pegada mais falada, tem essa batida eletrônica, é meio futurística. E eu, assim, com 12 anos ouvindo isso, e minha cabeça, tipo, cara, o que é isso? Isso é música pop. Nessa época, esse álbum me marcou muito, foi meio que uma introdução pro universo da música pop. Eu ouvia muita música, eu já ouvia música pop, né? Já desde criança isso já fez parte de mim mesmo. Mas eu acho que começando a entender um pouco melhor sobre o universo pop, sobre, sei lá, isso ser muito mais do que só música, ser toda uma cultura, ser todo um universo mesmo. Eu acho que esse é um que marca muito até hoje, é um álbum que se tocar eu vou amar, tem músicas muito boas, foi uma era que marcou muito. E Madonna, assim, pra sempre icônica, rainha do pop, é isso, assim, foi uma época incrível. Ela fez esse show incrível no Rio de Janeiro, eu já não estava no Brasil, mas gostaria muito de ter ido, eu assisti pela TV, parecia que eu estava lá, assim, na energia, foi incrível, acho que foi ótimo, uma celebração incrível da carreira dela e eu acho que esse álbum pra mim é o meu favorito. Fora as apresentações icônicas que ela já vinha fazendo desde os anos 90, né, no VMA, assim, eu lembro uma apresentação de Vogue que ela fez que foi muito icônica, eu acho que foi isso que meio que mudou como as premiações são hoje em dia e tem todas essas performances que acontecem. Quando ela beijou a Britney no VMA também, que foi tipo, eu criança assistindo isso, tipo, exatamente a criança viada sendo feliz e entendendo que, cara, existe coisas além das coisas que eu sei, então começando a descobrir isso, começando a descobrir esse universo. Então, esse álbum da Madonna, essa era, assim, enquanto crescendo e vendo ela fazendo tudo que ela estava fazendo, me marca muito, eu sou e sempre serei muito fã. E o próximo álbum que me marcou muito, que foi muito presente na minha vida e é presente até hoje, se tocar sempre estará presente, é o Lungs, da Florence and the Machine, que é lá de 2009.
E cara, pra mim a Florence é uma bruxa do bem, é uma fada cósmica, ela tem uma energia incrível, assim, a música dela, sei lá, transmite emoções que poucos artistas transmitem, eu acho. Eu acho que a voz dela também é muito única, a presença de palco dela é muito única. Eu acho que todos os álbuns dela são bons, mas eu acho que o Lungs e o Ceremonials, pra mim, são que marcaram muito. É uma fase onde eu estava me descobrindo o meu lado esotérico um pouco mais. Eu acho que o Lungs traz muito esse esoterismo, esse som meio cósmico, e eu estava muito nessa energia durante essa época, e essa trilha sonora foi muito perfeita, encaixou perfeitamente. O Ceremonials também, eu acho que o Ceremonials é um pouco mais dark que o Lungs, mas também estava presente na minha vida por muito tempo. Eu cheguei aí no show da Florence, no festival Meu Calorama em Portugal, e foi incrível, a presença de palco dela é incrível, ela é mágica, assim, eu acredito de fato que ela é uma fada cósmica ou alguma coisa do tipo. Os álbuns mais recentes, eles não tiveram tão impacto, assim, não foram tão presentes na minha vida, ou não ouvi tanto igual esses dois primeiros, mas eu acho que ela sempre vai ter uma voz única e o som dela sempre vai ser único, assim, sou bastante fã também. Bom, e a gente também tem um pulo temporal aí de um álbum pro outro. Esse é um álbum lá de 2013, que é o Matangi, da M.A. E, cara, aqui eu tava numa fase muito baladeira, assim, esse álbum é bem psicodélico, é bem eletrônico, tem umas batidas muito loucas. E marcou muito a minha vida, porque eu tava indo muito pra balada, e esse era muito esquenta rolando, e aí esse álbum tocando, e ficou muito presente na vida por muito tempo. É uma era bem psicodélica dela, eu acho, tanto pelas cores, pela estética. O som é bem psicodélico também, então marcou muito a minha vida. Eu acho que ela é uma artista incrível. Ela é do Sri Lanka, ela é super militante, ela tem uma história diferente do que artistas que a gente conhece aí, que acabam chegando no mainstream, tem. Então eu acho interessantíssimo assistir o documentário dela, eu super indico. O documentário dela tem a história que fala sobre ela ter sido processada pelos Estados Unidos, porque ela fez uma participação no show da Madonna no Super Bowl, e ela mostrou o dedo do meio e ela foi processada em, tipo, milhões de dólares por isso, assim, sabe? É meio bizarro, mas o documentário explica mais sobre essa situação, eu indico achar, não sei exatamente onde é que tem hoje em dia, porque foi super difícil para eu achar quando eu procurei, mas tá em algum lugar. E o single, que é o nome do álbum também, que é o Matangi, cara, ela fala países do mundo inteiro e ela não fala o Brasil. Por quê, May? O que você tem contra o Brasil? Ela já fez feat com a Daisy Tigrona, não citou o Brasil por quê? Eu fico me perguntando isso até hoje. Eu tenho a letra quase decorada e ela fala vários países do mundo inteiro e não fala sobre o Brasil. Fica aí a pergunta. Cara, uma vez ela apareceu do nada num set que o Skrillex estava fazendo de graça no centro de São Paulo. E eu fiquei sabendo que ia ter esse rolê do Skrillex, e aí eu decidi não ir porque ele tinha tocado no Lollapalooza no fim de semana anterior, que eu tinha ido. E aí do nada a Amy apareceu e cantou umas músicas dela, assim, do nada. Eu não fui, perdi essa chance de vê-la, porque eu sou bem fã também, mas sei lá, quem sabe um dia. Bom, a gente não tem um pulo temporal tão grande de um álbum para o outro aqui, esse é um álbum de 2014, mas a gente tem um pulo bem grande de energia e de vibe, porque o próximo álbum é Ultraviolence, da Lana Del Rey. Cara, eu sei, é um assunto delicado, a Lana Del Rey tem letras bem polêmicas, eu acho que existe toda uma explicação por isso, assim, porque ela deve ter alguns pontos com a vida dela e algumas coisas que ela passou, e, enfim. Mas eu não posso negar que eu também tive fases da minha vida onde eu me identificava com isso, eu estava gostando dessa tristeza, e essa é uma fase que isso aconteceu muito. Eu gosto muito de vários álbuns da Lana, eu acho que os primeiros álbuns dela são muito bons, mas o Ultraviolence pra mim marca a minha vida no sentido de... Era uma fase onde eu tava meio triste no sentido com a vida, assim, sobre o que eu ia fazer, as minhas perspectivas e no geral. E eu acho que a musicalidade, a melodia desse álbum, eu acho que mais do que as letras, pra mim, é o que me marca muito no sentido de ter gostado tanto do álbum na época, porque eu já tava triste, e aí eu ouvia a Lana Del Rey, eu ouvia esse álbum, e aí eu gostava de estar triste, sabe? É uma coisa do gostar, do sofrer, e eu acho que a Lana Del Rey meio que traz essa sensação. E eu acho que Ultraviolence sintetiza muito bem essa dramatização, essas melodias bem pesadas, bem pegadas, e a voz dela é muito única também, combinada com essas melodias dramáticas. Eu acho que tem um match perfeito e esse álbum sintetiza muito bem o que é a Lana Del Rey, porque eu gosto da música dela.
E assim, eu amei os primeiros álbuns, eu estava lá em todos os momentos, o Born to Die também é muito bom. Pra mim, um outro álbum que é um dos meus preferidos é o Born to Die The Paradise Edition. Eu acho que tem algumas músicas nesse álbum que são incríveis, assim, que não tem outras que se comparam. Mas eu acho que no sentido todo, no contexto todo, Ultraviolence ainda ganha no sentido de ser um dos álbuns mais dramatizados e mais sentidos da minha vida. Era assim, tipo, estar triste, gostar de estar triste. É uma loucura, mas é isso que estava acontecendo durante esse período e é por isso que esse álbum marcou. A última era que eu ainda acompanhei foi a do Norman fucking Rockwell. Tiveram algumas músicas que eu gostei, eu ouvi o álbum por um tempo, mas depois disso eu parei de acompanhar muito, eu não sei muito bem o que tá rolando agora, né, eu não sei, porque eu acho que eu parei de gostar de sofrer, talvez, mas tem algumas que eu quero ouvir, quero ver algumas coisas. Eu teve esse tempo atrás que ela fez o show no Coachella e aí ela cantou Videogames e Ocean Eyes com a Billie Eilish. Foi assim, sei lá, o Super Bowl dos depressivos. Eu acho que, cara, foi lindo esse vídeo. Eu assisto ele frequentemente ainda, é muito emocionante. As duas são grandes artistas. Eu cheguei a ver o show das duas já. Eu vi o da Lana no Lollapalooza 2000 e alguma coisa. E o da Billie Eilish no Lollapalooza 2000 e alguma outra coisa. Mas no show da Lana especificamente foi incrível. Ela cantou várias músicas que eu amo, assim, foi muito marcante pra mim. E como vemos, 2014 foi um ano intenso, né? Porque o próximo álbum é o LP1 da FKA Twigs. Cara, eu acho que essa foi uma fase onde eu comecei a ficar um pouco mais experimental, assim, começar a ouvir alguns artistas que estão um pouco fora do mainstream, que não são artistas que estão muito nos holofotes aí. E assim, depois disso, isso foi um caminho sem volta, né? Eu sempre tô aí descobrindo artistas novos, mas nessa fase aí eu descobri a FKA Twigs desde a primeira vez que eu ouvia uma música dela. Eu gostei muito e esse álbum marcou muito essa fase porque as letras são um pouco tristes também, ele tem umas melodias um pouco tristes e como vocês viram, 2014 foi um ano meio intenso nesse sentido. Mas eu acho que aqui eu sempre vejo a FKA Twigs muito conectada à energia dela e muito conectada em compartilhar a arte dela da forma que ela acredita nisso. Eu sinto isso desde o primeiro álbum dela e venho sentindo isso nos álbuns dela que ela veio lançando pelo caminho aí também. Eu acho que o LP1 é o meu favorito. Ele marcou muito essa fase, mas o Magdalene também é fantástico, é uma obra-prima. Eu acho que o que eu menos me identifiquei foi o Capri Songs, mas também tem algumas músicas que eu gosto. E o último que ela lançou aí, que é o Eu Sexual, que eu tô amando, pra mim já é o álbum do ano, eu tô ouvindo repetidamente, assim, desde quando saíram os singles, e todas as músicas são muito boas também. Ela vem fazer um show em Berlim no fim de maio, tô muito animado pra ver o show dela. E o próximo álbum é dela. Será que ela volta? Será que ela não volta? Rihanna, Untied, 2016. Cara, pra mim esse álbum é o melhor álbum da carreira da Rihanna, da carreira de qualquer outra artista grandona. Antes, né, eu acho que até o Untied a gente teve uma Rihanna muito mais mainstream, uma Rihanna muito mais fazendo música pra hitar mesmo, acho que por conta de gravadora, por conta do tipo. E tudo que ela fez sempre foi muito bom, acho que ela sempre conseguiu colocar a essência dela, mesmo se ela tivesse que seguir algum direcionamento ali. Mas eu acho que aqui ela estava completamente livre pra fazer música do jeito que ela gosta, do jeito que ela sabe, como ninguém. Eu acho que ela traz vários moods diferentes pra esse álbum e todas as músicas são boas, é um álbum que eu sempre vou ouvir. Já faz um tempo aí, né? Já vai fazer 10 anos ano que vem que esse álbum saiu, cara. O tempo tá voando muito rápido. Eu espero que um dia ela volte a fazer música, né? Assim, seguindo essa essência. E aí a gente vai lá pra 2022 já, e aqui a gente tem ela, Rosalía, com Motomami. Are Alfa, Altura, Alien. Rosalía, um dos maiores acontecimentos da música pop dos últimos tempos, com certeza. Tirar um pouco desse highlight, né, das grandes artistas serem ou dos Estados Unidos ou da Inglaterra, e a Rosalía botando o espanhol aí pra levar, representar a música espanhol de uma outra forma. Eu acho que ela trouxe uma nova perspectiva porque chega para os grandes públicos sobre a música em espanhol. Eu acho ela uma artista incrível, eu acho que esse álbum é muito bom. Tem umas músicas no álbum que eu não gosto muito, tipo Biscochito, ou Saoko, ou Chicken Teriyaki. Não são muito as minhas preferidas, mas todas as outras músicas do álbum são incríveis do começo ao fim, assim.
Eu acho que pra mim o álbum, esse álbum tá aqui na lista não só pelo álbum em si, mas pelo contexto todo da era Motomami. Eu acho que o show foi incrível, eu vi o show dela duas vezes, eu veria a terceira se tivesse amanhã, assim, de verdade. Uma das vezes eu fui pra Valência, eu tava em Barcelona, eu fui pra Valência só pra ver o show dela, assim, eu nem tinha um lugar pra ficar em Valência, a gente pegou um trem pra ir pra Valência, ver o show dela e pegar um trem de volta pra Barcelona, porque o show de Barcelona já tava esgotado. E depois eu vi ela no Lollapalooza em São Paulo. E assim, os dois shows, as duas energias non-top, assim, Rosalía, parabéns. E eu tô muito animado pra próxima era, assim, mais uma vez, no mesmo sentimento que eu trouxe no álbum anterior, eu acho difícil superar essa era, assim, porque pra mim foi muito boa, mas eu confio, eu acho que ela é uma boa artista. Os álbuns anteriores dela também são muito bons, o Eu Mal Querer é fantástico, assim, eu acho que traz uma estética, traz uma energia mais de música espanhola, no sentido mais literal da coisa, mas ao mesmo tempo não tão literal, porque a Rosalía não é tão literal em nenhum sentido, eu acredito. Mas, sério, eu acho que ela é uma das melhores coisas que aconteceram na música pop dos últimos tempos. Tô animado pra próxima era, eu acho que tá pra vir aí. E que ano feliz pra gente, o ano de 2022, né? Porque foi o ano que a gente teve também o Renaissance dela, Beyoncé. Cara, como não falar desse álbum, maior ato do século da música pop, cara, eu acho que aqui ela conseguiu, ela entendeu tudo, ela colocou tudo junto de da melhor forma possível. Eu acho que musicalmente é incrível, os samples são de hinos incríveis, ela conseguiu colocar versões atuais nos samples que ela usou de músicas antigas. Eu acho que ela conseguiu celebrar a cultura negra na música pop da melhor forma possível aqui. Eu acho que esteticamente, as músicas, as transições de uma música para outra, assim, sério, orgasmos auditíveis, eu diria. Assim, performance do século, show do século, assistir o show dela foi uma das maiores experiências audiovisuais de toda a minha vida. Eu acho que não existe uma performer igual a Beyoncé, eu acho que, cara, parabéns. Carreira cheia de nários aí, eu acho que além do Renaissance, um que eu gosto muito, que é um álbum que teve muito presente na minha vida também, é o B-Day. Então, cara, Beyoncé sempre vai ser lembrada. Eu não entrei muito nessa era country. Country é um dos poucos estilos musicais que não é um dos meus preferidos, assim, country e sertanejo não é um estilo musical que eu curto muito, então não tive muito conectado com a era do Cowboy Carter. Mas assim, é a Beyoncé, né? Ainda assim ela consegue fazer tudo ser bom e ela traz a perspectiva dela de um jeito inovador e incrível. Então essa era está sendo muito aclamada também, né? Ela vai sair em turnê agora, com certeza vai lotar estádio de novo e fazer uma performance incrível que só ela sabe fazer. E tem boatos que ela dividiu essa era dela em três atos, né? E o primeiro ato foi o Renaissance, que foi celebrando a música pop. O segundo ato foi o Cowboy Carter, celebrando a música country. E dizem por aí que o terceiro álbum vai celebrar o rock and roll. Imagina, gente, meu Deus, eu tô muito animado por essa era. Eu espero que seja verdade esse boato de que ela faça a perspectiva dela sobre o rock and roll e use samples e traga, cara, essa energia do rock and roll de volta. Assim, o rock and roll nunca morreu, né? Mas eu acho que a Beyoncé trazendo a perspectiva dela sobre o rock and roll ia ser uma coisa icônica. Então eu espero muito que esse boato seja real. E aqui, né, eu tô falando da Beyoncé, então vamos manter os assuntos em família. Não posso falar de música, não posso falar sobre as músicas preferidas da minha vida sem citar ela, que eu também sou muito fã, a Solange, que é a irmã da Beyoncé, Solange Knowles, que, cara, musicalmente, artisticamente, aqui pra mim, é uma das maiores que temos. Eu acho que ela traz um som completamente diferente. Desde algum tempo atrás que eu comecei a ouvir dela, tantas coisas mais atuais que ela fez. Eu acho que ela sintetiza muito bem uma energia de música, ela traz não só musicalmente, mas ela traz toda uma energia com ela, assim, uma aura, eu diria. E os dois últimos álbuns dela também entram na minha lista de melhores álbuns de todos os tempos, que são o A Seat at the Table, lá de 2016, e o When I Get Home, de 2019. Cara, ouçam apenas. Se você não ouviu esses álbuns, eu indico muito, porque é uma perspectiva completamente diferente, é um som completamente oposto ao da irmã dela. Eu acho que elas são artistas que têm essências musicais completamente diferentes uma das outras. Eu sou muito fã das duas, mas se um dia eu tivesse que escolher, para dizer de quem eu sou ainda mais fã, eu diria da Solange, porque eu acho que cara, né, só ouçam, é isso. Os visuais também do When I Get Home são incríveis. Eu acho que ela celebra também a cultura negra de uma outra forma.
Eu sou muito fã, não tem como não falar. Essa família tem um talento, né, inato, que a gente não é indiscutível. E a gente chegou ao último álbum aqui dessa minha seleção de melhores álbuns de todos os tempos. E esse é um álbum lá de 2023, de uma artista relativamente nova aí, né, que a gente está conhecendo faz poucos anos, que é a Ray com My 21st Century Blues. Gente, que é essa mulher, que voz, a voz da geração, eu acho, assim. Eu levei um tempo para ouvir o álbum dela, saiu em 2023, eu acho que lá pro fim do ano passado que eu comecei a ouvir um pouco mais. Mas, cara, eu acho que transmite uma energia sensacional, assim. É um tema muito pesado, ela fala sobre o vício que ela tinha em algumas substâncias durante uma época da vida dela, agora ela tá sóbria, mas esse álbum representa um pouco essa fase difícil que ela teve. Mas as melodias, a voz, sabe? Cara, eu acho que é muito bem construída, eu acho que ela é uma das grandes vozes dos últimos tempos, eu acho que ela tem muito ainda para trazer, vão ter outros álbuns aí no caminho, eu acho que vão ser incríveis, igual esse eu quero muito ver o show dela em algum momento, assim, é um dos goals para os próximos shows que eu quero ver, com certeza. Eu virei muito fã da Ray. Ela também é da Inglaterra, então ela tem uma pegada na voz que me lembra um pouco a Amy Winehouse. E aí me traz essa sensação, porque eu também sou bastante fã da voz da Amy. E a Ray ser super nova e tá assim com um futuro brilhante pela frente, muita coisa que ela ainda vai fazer e compartilhar com a gente me traz um pouco essa sensação de como seria se a gente ainda tivesse a Amy aqui de uma forma saudável, assim, e ela conseguisse continuar compartilhando a arte dela com a gente. Eu acho que a Ray me traz esse sentimento de ser uma novidade ainda, né, para mim, que começou a ouvir ela no fim do ano passado, e tá muito nessa energia de ouvir ela agora, e a voz dela me lembrar um pouco a Amy, e ela tem uns temas um pouco pesados nas letras também, que podem também se identificar um pouco com a história da Amy. Mas, cara, tô obcecado. Eu acho que ela ainda vai ter muita coisa para trazer pra gente. Alguns dos artistas que eu comentei aqui, eles têm um show no NPR, no Tiny Desk. Um dos que eu mais recomendo é o The Ray. Eu acho que é incrível. Se você nunca ouviu, é uma forma legal de começar a ouvir ela e ser introduzido pelo que ela faz, pela voz dela. Pra mim, eu tô muito animado para o que ela vai trazer aí musicalmente pra gente ainda e tudo que ela já trouxe até hoje, né? Já performou aí, já fez grandes performances. E aqui, eu não vou falar de um álbum especificamente, mas eu não tenho como falar de música, fazer um vídeo celebrando o meu gosto musical e sem citar a Lady Gaga, porque ela também teve muito presente aí, né, durante esse desenvolvimento, durante essa descoberta entre ser uma pessoa queer e estar crescendo, ser um adolescente, entrando na vida adulta e ter essa diva pop, é algo que faz muito parte de ser uma pessoa LGBT, né, no geral, assim, ter uma diva pop. Eu acho que a Lady Gaga, enquanto eu tava crescendo, ela foi essa diva pop pra minha geração e pra mim também. Eu não consigo, eu acho que escolher um álbum especificamente, assim, eu acho que o Born This Way é um que marcou muito a minha vida, porque eu fui ao show quando eu tinha 18 anos, ela foi para São Paulo e foi uma experiência incrível, assim, foi um dos primeiros shows ao vivo que eu vi. E ser a Lady Gaga e ter esse álbum cantando Born This Way foi maravilhoso. Mas eu acho que o que mais me pega musicalmente, que eu gosto de todas as músicas e que eu não pulo nenhuma, é o Art Pop. É um dos álbuns polêmicos dela, eu sei que eu acho que nem ela gosta muito, mas é um álbum que foi muito criticado quando saiu, ela sempre fala sobre isso em algumas entrevistas. Mas pra mim, musicalmente e esteticamente também a era dele foi incrível. Eu adoro o art pop, mas não podia falar um vídeo sem citar a Lady Gaga, sem citar a discografia dela e a carreira dela que fez muito parte da minha descoberta como uma pessoa LGBT e sei lá, de celebrar isso musicalmente também, então tá ali, eu lembro de quando era essa sensação de, sei lá, Lady Gaga vai lançar um clipe novo, e não importa onde a gente tava, a gente ia parar tudo que a gente tava fazendo pra ver o clipe novo, eu lembro da gente, sei lá, na rua, sei lá, pra porta de uma festa, assistindo o celular do clipe novo da Lady Gaga. Então, é isso, eu acho que eu também celebro muito a carreira dela. Eu ouvi o Mayhem e eu confesso que ainda não me pegou, eu acho que não sei se vai me pegar, mas assim, Lady Gaga sempre será Lady Gaga, sempre será celebrada, eu acho que independente do que a artista está fazendo hoje, para mim ela sempre vai ter um lugar especial na minha memória, porque tiveram momentos da minha vida que a música que essa pessoa compartilhou com o mundo esteve muito presente e marcou muitas coisas.
E é isso, esse é o meu vídeo sobre música. Tô feliz em compartilhar o meu gosto musical e a minha opinião sobre um assunto que está muito presente na minha vida, que faz parte de mim também. E é isso, tô feliz que esse tema veio aqui no canal. Agora vocês podem saber um pouco mais sobre o que eu gosto, tem dicas de músicas novas para ouvir, artistas novos para conhecer também. E é isso, até o próximo vídeo.